Ninguém nesse mundo consegue viver sem fé. Sim, até para os ateus agnósticos, por exemplo, eles precisam ter uma fé incrível, exercitar uma fé de que Deus não existe. É muito mais fácil você crer que ele existe do que ele não existe. Veja, a fé nas coisas materiais. Eu tenho que ter fé que esse café aqui não tem nenhuma gota de veneno aqui. Eu tenho que acreditar que as pessoas que plantaram, colheram, transportaram, processaram esse café, não colocaram aqui uma gota de cianureto, por exemplo, que poderia me levar à morte. Então, eu preciso ter fé nas coisas materiais, na atitude das pessoas, entende? Mas, para nós levarmos uma caminhada, termos uma caminhada em Deus, aí sim, aí existe um paradoxo entre a fé nas coisas do mundo, as coisas empíricas e as coisas de Deus. Mas não existe fé em eu afirmar que essa caneta existe, porque eu estou vendo. A fé existe em afirmar que Deus existe sem ver. Sim, Deus existe e eu não estou vendo, porque, veja, se as pessoas falam assim, eu vi muitas vezes, se Jesus aparecesse para mim, eu teria fé. Ora, isso não é fé. Porque fé é acreditar naquilo que não se vê. Porque as coisas que se vê você não tem fé. Não precisa ter fé. Elas existem. E veja, se Jesus realmente aparecesse para mim, ele estaria me roubando, né, a virtude da fé. Ele estaria me tirando essa possibilidade que eu tenho de amar ele através da minha fé. Por isso Jesus fala muito da fé, da necessidade da fé. E nesse evangelho que nós vamos ver hoje, nós vemos muito a respeito disso. Veja, os discípulos, os apóstolos estão descendo com Jesus do Monte Tabor, aonde Jesus se transfigurou, e lá embaixo, então, um pai de um menino epilético, ele apresenta o menino para Jesus e fala, né, veja, fala do problema do menino. Tendo ido junto para o Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos e não puderam curar. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me para cá. Jesus ameaçou o demônio e esse saiu do jovem, o qual desde aquele momento ficou curado. À primeira vista, e eu confesso que por muitos anos eu pensava que essa exortação aqui, de homens incrédulos, geração perversa, era dos discípulos, dos apóstolos, mas não. Santo Tomás de Aquino nos ensina aqui, por esse livro da Catena Áurea, ele vai nos ensinar que aqui Jesus está falando de que o pai do menino não tinha fé. Mas para não desanimar o pai do menino, então, ele generaliza dizendo de todos os judeus, que os judeus são uma raça perversa, porque Jesus vem falando, vem exortando, vem mostrando, e ainda assim eles não mudam. Eu vejo aqui meio que como que um desabafo de Jesus, como aquele pai de família que fala para aquele menino assim, cara, eu falo todos os dias para você, mas parece que você não presta atenção, não quer ser ajudado. Então aqui está mais nesse sentido. Jesus vai exortando os judeus, dizendo, ó geração incrédula e perversa. Né? E para quem quer seguir Jesus, não pode querer seguir também as coisas do mundo e as coisas de Deus. Né? É necessário, como diz Santa Teresa d'Ávila, decidir decididamente. Certamente você já viu aquelas videocassetadas de uma pessoa que está com um pé no cais e põe outro pé no barco, e aí cai e fica sem nenhum e cai na água. Ou a gente se lança de vez, ou nada feito. Né? E Jesus aqui, então, ele exorta os seus para que tenham fé. Ele ensina para que tenham fé. Né? E depois, mais adiante aqui, vai dizer o Evangelho. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, por que não podemos lançá-lo fora? Jesus disse, por causa da sua falta de fé. Porque na verdade eu vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Mais adiante nós vamos ver que Jesus vai dizer que essa casta de demônios só se pode expulsar com a oração
e com o jejum. Então Jesus aqui está dando o segredo da vitória. É preciso ter fé, é preciso ter uma caminhada de fé. Mas a fé não é uma virtude, como que eu posso dizer assim, estática. Não. A fé é um dom que a gente exercita todos os dias, a partir do nosso batismo. Todos os dias nós vamos fazendo ato de fé. Mas quanto mais atos de fé nós fizermos, mais nós vamos crescer na graça. Mas menos nós vamos nos apegar aos bens sensíveis, empíricos e mais às coisas espirituais. Esse é o desafio de Jesus para nós, né? Através dessa passagem. Esse é o desafio e também o segredo da fé. É não só, eu tenho fé, então eu só vou acreditar e ficar embaixo de uma árvore dizendo eu tenho fé, eu tenho fé. Não, 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 não. No dia a dia, nós somos convidados a crer em Deus. A crer que a graça de Deus vem em nosso socorro. A crer que nós vamos transportar as montanhas que tem, as montanhas do pecado que tem no nosso coração. Esse é o objetivo de ter fé. É, de fé em fé, crescer na graça. Crescer na graça cada vez mais, né? E certamente Deus estará ao nosso lado. Porque quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 10 passos em direção a nós. Deus te abençoe e boa caminhada.